aqui com Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Ardenghy, muito obrigado por conceder essa entrevista à Brasil Energia. Prazer, Felipe. Prazer estar com vocês. Ardenghy, o Brasil é líder mundial no desenvolvimento de petróleo e gás em águas ultraprofundas. A Petrobras, por sua vez, é a petroleira que mais detém poços submarinos no mundo. E a OTC é o maior evento da indústria offshore mundial. Então, o que representa esse evento para a indústria brasileira? Você tem razão, Felipe. A liderança mundial do Brasil nesse setor é evidente e se tornou ainda mais relevante a partir do pré-sal, né? Onde nós conseguimos hoje produzir 70% do petróleo do Brasil em águas ultraprofundas, 2.000 metros de lâmina d'água, 7.000 metros de rocha, 700 metros de sal, e estamos produzindo aí poços que chegam a produzir 50, 60 mil barris por dia, né? Isso é um sucesso, uma vitória da tecnologia brasileira, ou pelo menos a tecnologia aplicada no Brasil, né? E por outro motivo que a Petrobras recebeu já vários prêmios internacionais nesse segmento. Então essa liderança, eu acho que ela está demonstrada aqui nesse evento da OTC Brasil 2023, onde temos uma presença maciça de operadores, ou seja, de empresas internacionais e também nacionais. Hoje já temos 48 empresas produzindo petróleo no Brasil, né? 70 empresas registradas na ANP, das empresas prestadoras de serviço, tanto as empresas estrangeiras quanto as empresas brasileiras, dos consultores, dos especialistas, né? Mostrando a dinâmica e o futuro desse negócio. Nós somos muito otimistas com a perspectiva de você ter no Brasil não só reservas relevantes de petróleo e gás, né? A maioria é offshore, mas nós temos também no onshore, em terra, né? Mas também a tecnologia, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo, né? Junto com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Noruega, que tem hidrocarbonetos, ou seja, petróleo e gás, mas tem também tecnologia para desenvolver essas reservas, que é muito importante. Agora, Ardenghy, eu fiquei impressionado com o vídeo que o secretário-geral da OPEP preparou especialmente para a sessão de abertura do evento. E ele falou em investimentos de 14 trilhões de dólares para desenvolver as novas reservas de petróleo. Eu te pergunto o seguinte, existe transição energética justa e inclusiva sem petróleo e gás? Eu acho que esse vídeo que você se refere da OPEP, inclusive os outros estudos que estão hoje sendo publicados, mostram que a transição energética ela vai continuar utilizando de maneira importante os hidrocarbonetos, né? O petróleo e gás. Por que isso, né? Porque não existe transição energética, não existe um processo dessa natureza sem você usar os hidrocarbonetos, né? Eles vão continuar importantes ainda na questão, por exemplo, da petroquímica, na própria geração de energia. 80% da energia do mundo hoje, a energia primária, ela usa petróleo, né? Então, se a gente conseguir reduzir isso para 60%, 50%, já vai ser um objetivo muito importante nesse contexto da redução da emissão de gases de efeito estufa, mas ainda vai continuar muito importante. E aí o Brasil, mais uma vez, está bem posicionado, porque nós temos condições de oferecer um petróleo de altíssima qualidade, um petróleo com preço competitivo e, principalmente hoje, um petróleo com baixa carbonização. O petróleo brasileiro hoje, ele é um dos mais descarbonizados do mundo, né? Porque nós aplicamos uma tecnologia de captura e reinjeção do CO2 de volta no reservatório. Isso faz com que o petróleo brasileiro, no final, seja um petróleo que emita muito menos CO2, porque o mercado no futuro vai ser um mercado que vai precificar esse petróleo descarbonizado, ou seja, vai haver um processo de segmentação, né, que já é evidente, já tá acontecendo nas economias mais maduras, né, na qual o petróleo mais descarbonizado ele ocupará o espaço do petróleo mais carbonizado, o petróleo que emite mais. Então o Brasil tem uma situação bastante favorável. O que nós precisamos é continuar esse processo de oferta, né, de áreas, continuar o processo de reposição de reservas. É por isso que a gente discute, inclusive, a questão da margem equatorial, né? Nós precisamos repor as reservas. Há um estudo da empresa de planejamento energético, né, que é uma
uma empresa do Ministério das Minas e Energia, que menciona que se a gente não fizer a reposição de reservas, em 2032 nós estaremos importando petróleo de outros países, talvez aqui da Guiana, que está lá produzindo petróleo na margem equatorial, né, que é a mesma reserva que nós temos do lado brasileiro. Então, a gente precisa ter essa visão de longo prazo. Se você quiser produzir petróleo em 2030, 2031, você tem que começar agora a atividade exploratória, né? E a gente faz isso com enorme segurança. O Brasil, eu sempre falo isso, a gente todos os dias produz quase 4 milhões de barris, principalmente na Bacia de Campos e Bacia de Santos, que estão localizadas na frente do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde você tem Angra dos Reis, tem Búzios, tem a Costa Verde, né? Tem o Guarujá, tem todas essas praias maravilhosas. Dali da frente está saindo uma quantidade grande de petróleo, com segurança operacional e com responsabilidade ambiental. Agora, Ardeng, puxando esse gancho da margem equatorial que você acabou de falar, o IBP tem um papel muito importante ao influenciar a agenda pública, as discussões, né, de políticas públicas mesmo do setor de petróleo e gás. E parece que há uma grande confusão semântica, né, sobre a tal bacia da Foz do Amazonas, que não tem nada a ver com a foz do Rio Amazonas e muito menos com a Amazônia. Então, eu gostaria de perguntar a você como é que a gente desfaz esse equívoco que está distorcendo cognitivamente, né, a opinião pública em torno desse tema. É o que você disse, né? O Brasil, no pré-sal, por exemplo, produz petróleo e tem na sua costa as praias de Copacabana, Cabo Frio, Macaé. Como é que a gente resolve esse imbróglio, que é uma questão semântica? É uma questão semântica e o nome acabou sendo um nome infeliz, né? Porque chama Foz do Amazonas, então tudo que tem Amazonas no nome, as pessoas já imaginam a floresta, né? E nesse caso não tem nada a ver com a floresta. Nós estamos falando de uma região que fica a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, né? A 180 quilômetros do litoral do Amapá, né? Em águas ultra profundas, lá no meio do Oceano Atlântico, né? Com uma situação toda diferente do Amazonas ou da floresta amazônica, mas o nome foi dado por um geólogo que jamais imaginou que isso poderia acontecer e acaba criando essa confusão. Então é uma mensagem de tranquilidade, né? Nós temos muita segurança do que a gente faz. Se a gente é capaz de produzir petróleo na Bacia de Campos, na Bacia de Santos, no Sergipe, Alagoas, né? No Recôncavo, o Brasil desde 1950 e poucos produz petróleo, né? Com muita segurança e com muita responsabilidade. A gente tem perfeitas condições de fazer isso agora na Foz do Amazonas e em outras bacias sedimentares. O Brasil ainda tem muitas reservas a serem descobertas e a gente tem que monetizar, tem que gerar recursos para a população. Quando a gente pensa na Foz do Amazonas, nós pensamos talvez uma das regiões mais pobres do Brasil, né? Um dos menores IDHs do mundo, e com a necessidade, inclusive, que eles têm de recursos para fazer a preservação ambiental, né? Os estados e os municípios precisam de royalties, precisam dos impostos gerados por esse setor para desenvolver um programa de responsabilidade ambiental, educação ambiental de suas populações, para melhorar a questão da eficiência da fiscalização. Tudo isso se faz com dinheiro, não se faz sem recursos. E o recurso do petróleo geram isso. Você veja, por exemplo, no caso do Brasil, né? Muita gente fala do projeto Tamar, por exemplo, né? Que foi um projeto que salvou da extinção 2 espécies de tartarugas, né? Brasileiras que estavam em extinção. Esse processo foi financiado pela indústria do petróleo, né? A mesma coisa quando você pensa na baleia jubarte, né? Que também estava em redução importante da sua população, e hoje a gente vê baleia andando pelo litoral, vindo para cá para desovar, para a sua atividade anual. Isso aí se faz também com proteção, com monitoramento gerado com recursos do setor de petróleo. Então o setor de petróleo tem isso também, ele pode gerar recursos positivos, né? Sim, com certeza. Ardeng, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade.